Olá, tudo bem? Aqui professor Douglas Cunha, mais uma vez aí com você em um vídeo. A priori já agradeço por estar aqui conosco. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre licitações e contratos, mas na temática do objeto obras e serviços de engenharia. Lembrando que aqui é uma parte 1, ou seja, a gente vai começar uma série de vários vídeos e esses vídeos vão ter de uma forma sequencial uma parte mais elementar e vamos entrando depois numa parte mais prática, tanto para o servidor como para o licitante, como para o advogado. Ou seja, a gente vai trabalhar essas três óticas. Então vamos pegar um pouquinho de teoria, um pouquinho de análise da legislação, sempre comentando com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, tá bom? E espero que você goste dessa nova série que nós estamos começando, tá? Vamos lá. Então, vamos discutir um pouquinho exatamente o que seriam essas licitações, tendo como objeto a obra e o serviço de engenharia. Lembrando, eu trago à memória de vocês que licitação é um meio de contratação da administração pública, onde ela visa alcançar a proposta, a contratação mais vantajosa para a administração, ou seja, não é aquela que é mais barata para a administração, mas sim aquela que é mais eficiente para a administração. Depois nós vamos fazer um curso geral aí de licitação e contratos, ou então algumas mini palestras explicando alguma coisa ou outra. Mas como a temática é muito mais focada em obras e engenharia, o que eu estou propondo aqui? Que nessa sequência de vídeos possamos analisar de uma forma bem concreta quando a licitação é sobre obras e serviços de engenharia, como ela deve percorrer, qual o caminho, quais são as maiores atenções necessárias, né? Dito isso, vamos lá. O artigo 6º da Lei 866, ela nos traz a ideia do conceito do que seria a obra. Lá no seu parágrafo primeiro ela fala: obra, toda construção, reforma, fabricação, recuperação, ampliação realizada por execução direta ou indireta. Tá? Em serviços, ela traz muita coisa e aí tem umas coisas que são interessantes. Por exemplo, tais como, né, já no final, demolição, conserto, instalação, montagem, operação, aí se vai. Qual seria a grande dificuldade inicial, talvez, de algumas pessoas? Seria separar o objeto mesmo. Professor, eu estou vendo ali que demolição é um serviço e não é uma obra. Mas demolição não seria uma obra de retirar uma estrutura ou desfazer de uma estrutura? Não seria uma espécie de obra? O rapaz não vai lá com martelo, não vai derrubar ou vai explodir tudo, não vai ter um cuidado, um estudo do solo, do impacto ambiental daquele momento, não vão ter uma série de minúcias que devem ser levadas a sério, muito parecida com as obras. Veja bem, isso realmente tem uma certa complexidade você delimitar esse objeto. Mas para ficar bem claro, bem fácil, vamos dizer assim, acadêmico, didático para você, eu vou fazer essa diferenciação aqui. Vamos diferenciar serviços de engenharia de obras, tá? O serviço é uma obrigação meio. Pense aqui comigo, o serviço é um instrumento. Ele não está obrigado a entregar um resultado. É muito mais ligado à atividade humana. A utilidade para a administração pública. Ou seja, aqui no serviço eu não tenho a obrigação do licitante até então com o resultado. Veja, eu não estou falando que o licitante não tem que ter qualidade na atividade meio, mas eu estou lhe falando que o serviço é meramente um instrumento para que alcance algo. Então, o serviço de engenharia vai ser uma atividade meio, não fim. E aí você tem a obra. Isso é diferente, é uma atividade fim. Eu tenho uma obrigação de um resultado. Na obra, eu vou ter lá o projeto básico, vou ter já o que tem que ter nessa obra, o que eu espero dela, vou ter o processo executivo que vai ter todas as etapas de execução e gestão desse objeto.
e eu vou, como administração pública, eu vou esperar como resultado a entrega da coisa do jeito que estava planejado, do jeito que ela foi licitada, conforme o objeto. Então é muito simples, eu consigo separar, olha, obra, eu tenho uma obrigação de resultado, serviço, uma obrigação meio, tá bom? Muito tranquilo até agora. Vamos lá. Tanto o segundo tópicozinho que eu ponho no slide para você é criação ou modificação do bem corpóreo, né? Então eu tenho a ideia do resultado mesmo, bem latente. Quando eu vou fazer qualquer licitação de obras e serviços, obrigatoriamente eu vou ter que observar um caminho necessário. Ali eu vou, antes de pensar em edital, né, em publicar edital, eu vou ter uma elaboração de um projeto básico, até mesmo um anteprojeto. Antes do projeto básico eu tenho um anteprojeto ainda, um pré-projeto, que a gente vai até falar mais dele no próximo vídeo que eu estou preparando para vocês. Aí o que em suma é o projeto básico? Lembrando, vou ter um vídeo que eu só vou falar sobre projeto básico. Vou explicar, vou trazer jurisprudência, a gente vai conversar bem sobre ele. Mas o que tem que ter lá no projeto básico? Delimitação do objeto. Tem que saber muito bem o que eu estou licitando. Tá? Qual é o objeto, o que a administração pública almeja com essa contratação, os aspectos técnicos econômicos. Aí vem um setor específico, o setor demandante ali do servidor, ele vai falar o que ele precisa do aspecto técnico, tá? Que serão critérios de planta, de engenharia, e se vai, tá? E vai ter o aspecto econômico, que vai ser a viabilidade, onde tem uma compatibilidade do preço do mercado, uma análise ali de um orçamento detalhado, e aí se vai, tá? Análise de compatibilidade com o orçamento público, ou seja, essa verba que vai ser empenhada para a contratação, por questões da lei de responsabilidades fiscais, ela deve estar delimitada, sim, no orçamento público, para tanto do órgão demandante, como também ela deve estar relacionada com as metas lá do plano plurianual, tá? Então não pode ser uma licitação caída de paraquedas, vamos lá fazer, ela tem que estar relacionada tanto com as metas do plano plurianual, como também na lei de orçamentos, tá? Então tem que ter uma compatibilidade desse objeto, e isso vai estar no projeto básico. Nas licitações que precisam da licença ambiental, né, não são todas, mas em obra e engenharia, quase todas elas passam por esse procedimento. Eu vou ter que estar lá o estudo do impacto ambiental, que praticamente esse estudo vai ver a possibilidade de trazer algum dano à natureza ali, e o relatório do impacto que vai quantificar praticamente isso. Nós vamos ter um videozinho bem bacana explicando mais ou menos o que é o estudo, como é feito, tá? E talvez aí a gente traz um parceiro aí do direito ambiental para comentar mais. Tá bom. Outra coisa muito necessária aí, um orçamento detalhado. E o que eu falo de orçamento detalhado? Eu vou ter que ter nesse orçamento os itens, está separado. Eu vou usar uma média de X barras de aço, eu vou usar X quantidade de cimento. Então tudo isso tem que estar extremamente delimitado, baseado na expectativa do mercado, bem real. Tá? Esse orçamento delimitado, ele vai me permitir analisar a compatibilidade desse objeto com o meu orçamento público, e também vai dar um norte, tá? Para analisar se a licitação está sendo praticada com os preços de mercado. Então, a análise desse item detalhado, primeiro tem que ter aquele inventário das ações, viu lá? Delimitação do objeto, que vai me trazer o que eu vou precisar para cumprir esse objeto, como vai ser feito, principalmente nos aspectos técnicos, que irá me possibilitar que eu tenha detalhado tudo que eu vou gastar ali, para que eu possa realizar esse orçamento detalhado. Lembrando que quando se fala de obra civil, eu já tenho o SINAP, tá? É um sistema já que é mantido atualmente pela Caixa Econômica Federal, que você tem lá uma pesquisa já geral e referencial do preço de mercado.
Tá? Existem várias críticas falando que essa plataforma às vezes não acompanha a realidade do mercado ou não atualiza no momento certo, como deve ser feito. A título de exemplo, a gente vai citando o aumento do preço do material de construção em razão aí da pandemia, né, que foi um fator real que está acontecendo agora e está gerando um desequilíbrio considerável nas empresas que já estão com os contratos ativos e estão tendo dificuldades nas novas contratações de alguns materiais, tendo em vista que na época do orçamento detalhado e bem como da apresentação da proposta, os valores de mercado eram diferenciados desse rompimento fático que nós estamos deparando e com o grande índice de inflação que nós estamos tendo nesses materiais de construção. Ou seja, nem sempre esse orçamento detalhado vai acompanhar até o final a prática da licitação, sabendo que quando adentrarmos na temática contrato, vamos ter muita coisa para se rediscutir, para conversar sobre a parte de o reequilíbrio financeiro desses contratos, como funciona hoje, como funciona a prática, algumas críticas minhas do professor Douglas Cunha, algumas críticas da doutrina, alguns pontos que devem ser melhorados. Tá? Vai ter um momento próprio para isso. Mas nesse orçamento detalhado também, o Tribunal em Contas, se eu não me engano, no meados de 2007, já bem antiga essa jurisprudência, fala que tem que ter o custo unitário. E todos esses custos diretos ou indiretos. O que seriam os custos indiretos? Eu vou passar aqui o slide, que eu boto a curiosidade aqui para vocês. Esses custos indiretos seriam exatamente isso que está aí nesse slide. Olha lá, o custo do calção, do seguro que eu tenho que fazer para viabilizar a segurança jurídica e econômica ali para a administração pública. Alguns editais exigem isso, um seguro ou um calção, as despesas de eventuais custos financeiros que eu venha ter, como, por exemplo, manutenção de frotas, de tratores, e aí se vai. A administração geral da empresa vai estar lá dentro, é custo indireto, mas eu tenho esse custo realmente, eu tenho que administrar, eu tenho um pessoal administrativo ali gerando a contratação de pessoal, gerando a distribuição dos recursos, e aí se vai muitas coisas e muitas outras, impostos, como vocês vão estar observando, tudo isso é tido como custo indireto, e no custo unitário de cada uma das medidas que eu vou ter nesse orçamento, eu tenho que descrever esse custo e tenho que ali apresentar, tá, o BDI de uma forma extremamente correta, tá? Como eu lhe falei, vamos lá continuar o caminho necessário. Você vai ter que ter, além daquela análise de compatibilidade, né? Então, quando você faz análise de compatibilidade com o orçamento, você vai ter que ter, então, a previsão desse recurso no orçamento do órgão demandante ou no poder demandante, tá? E como eu já falei, essa parte aí, o objeto ali, deve estar nas metas do plano plurianual. Também já tecemos alguns comentários sobre licenciamento ambiental, tá? E aí vai ter o quê? O projeto executivo. Eu tenho um projeto básico que eu praticamente tenho quase tudo ali dentro de como tem que ser feito, para o que tem que ser feito, e eu vou ter ali depois o projeto executivo. Esse projeto executivo é praticamente a gestão da prática executória da licitação, como vai ser aplicado de fato a prestação de serviço. Ali vai ter os times das medições, ali vai ter os mecanismos de busca de viabilidade da obra e outras coisas mais que nós vamos ver no momento mais oportuno. Lembrando que eu estou falando do caminho necessário para iniciar essa licitação. O processo executivo não obrigatoriamente ele vai estar já antes da publicação do edital. Ele pode ser elaborado conjuntamente com a execução da obra, desde que eu tenha uma decisão motivada da autoridade competente. O que seria uma decisão motivada? Seria aquela que eu tenho os fatos que demandam essa necessidade, porque o projeto executivo não está lá antes, bem como a fundamentação legal para isso, tá? E aí, somente depois de percorrido esse caminho, que eu tenho elaboração e divulgação do edital em si, tá? E aí você tem aqui a base legal, eu
Vou parar aqui, você pode pausar depois, ler o artigo, tá bom? Que eu não quero estender o vídeo simplesmente com a leitura de artigos, eu acho desnecessário para você. E depois nós vamos para o nosso segundo vídeo, que olha, temos muita coisa já, opa, voltando já para você. Tá? A ideia dos nossos vídeos não são de ser vídeos muito longos, tá? Eu agradeço aí a tua presença. Peço aí que se você está vendo, se você está nos acompanhando aí no Instagram, curta a nossa página, divulgue o nosso material, isso nos incentiva muito. Se for no YouTube, nos curta, no Facebook aí também, compartilhe a nossa página. Enfim, gente, nos ajude aí a ficar motivados a fazer um trabalho de excelência para vocês, tá bom? Vou trazer sempre essa matéria diferenciada. Olha aí o que nós vamos entrar. Vamos entrar aí praticamente a próxima aula. Vamos falar sobre o anteprojeto, o que é, quais são os requisitos, tá? Vamos falar um pouquinho do termo de referência também, que é o projeto básico no pregão. Vamos ter doutrina, vamos ter um monte de coisa boa aí para você, tá? Obrigado, nos curta, nos divulgue e aquele forte